Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Irmãos, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Natan. Eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, mas eu moro aqui em Campina Grande já faz muitos anos. Eu cheguei aqui em 1996 para morar com um casal de americanos do Alabama e nunca mais eu voltei para minha casa. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá uns 3 anos aproximadamente e voltei para cá. Meu filho nasceu aqui, ele na verdade é o único paraibano da família, né? Minha esposa é carioca. Eu sou eu sou de Fortaleza, mas cresci aqui em Campina Grande, quer dizer, morei aqui em Campina Grande já mais da metade da minha vida. Então, de uma forma geral, eu estou em casa e para mim é uma alegria compartilhar um pouco da palavra. E eu quero compartilhar com vocês exatamente sobre o assunto da ceia. Quando o Sadraque me convidou para ministrar, eu perguntei para ele, ele disse, olha, é ceia, domingo à noite e tal, mas você pode ficar à vontade. E eu perguntei, eu posso falar sobre esse assunto, sobre a ceia do Senhor? Eu acho que é um assunto muito relevante, pelo que a Bíblia registra, mas me parece que a gente não consegue entender muito bem o que as Escrituras ensinam sobre o assunto. Se você abrir comigo, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 11, eu queria que você fizesse isso. 1 Coríntios capítulo 11. Se você trouxe sua Bíblia, se você não tiver trazido, pode olhar aí pertinho de um crente que estiver sentado do seu lado, tenho certeza que você vai achar uma. 1 Coríntios capítulo 11, tá? Nós sabemos que esse é o capítulo que nós usamos para falar sobre a ceia. Quando nós vamos celebrar a ceia, no momento da liturgia, a gente lê os textos que estão aqui, que é aquilo que Paulo deixou. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que Paulo, ele não estava... Abre em 1 Coríntios 11 e olha aqui para mim, tá, gente? Olha para cá, a gente vai ler todo mundo junto, tá bom? Olha para cá. A gente sabe que Paulo... só olha para mim, tá? E presta atenção. A gente sabe que Paulo, ele não esteve no momento da ceia. Ele não estava presente na noite que o Senhor Jesus foi traído, que ele tomou o pão, que ele deu graças. Por que a gente usa o texto de Paulo para celebrar a ceia, se Paulo nem mesmo estava lá? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Como é curioso que a gente use exatamente o texto de Paulo para celebrar a ceia, quando o próprio Paulo sequer esteve com Cristo e com os apóstolos, e ele foi perseguidor da igreja. É porque nesse texto de 1 Coríntios capítulo 11, nós temos a explicação da ceia, que normalmente nós não encontramos nos outros textos dos evangelhos, como João 13, Lucas 22, que tratam sobre o que aconteceu na noite que Jesus foi traído, por pessoas que até estavam mais próximas do acontecimento, que estiveram lá presencialmente. Só que aqui no texto de Paulo, nós temos a explicação do propósito da ceia, do sentido da ceia, embora não pareça, e às vezes a gente nem sequer consiga perceber que isso está aqui no texto de 1 Coríntios 11. E a razão da profundidade do texto de Paulo, o próprio Paulo explica o porquê. No versículo 23 do capítulo 11, a gente vai ler daqui a pouco, versículo por versículo dessa passagem, mas eu quero que você observe que no versículo 23, Paulo ele diz o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, e aí ele vai descrever o que teria acontecido. Só que como é que Paulo soube disso? Ele acabou de falar no versículo 23, ele disse, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Em outras palavras, quem contou para Paulo o que aconteceu naquela noite? O que Jesus fez? O que Jesus disse? O próprio Senhor Jesus contou isso para ele. Ele disse, eu recebi de quem, gente? Do Senhor. Foi do Senhor. Ou seja, não foi Pedro que contou para ele, não foi João, não foi um outro apóstolo, alguém que estava presente naquela noite com quem Paulo teria falado. Não, foi Jesus quem contou pessoalmente para Paulo. Aí você me pergunta, pessoalmente, Natan? Exatamente. Jesus fez várias viagens especiais de volta, me deixem falar assim, para se encontrar com Paulo, para contar para Paulo o que Paulo teria que dizer para as pessoas que o ouviriam. A gente sabe disso porque o Novo Testamento fala sobre as características do chamado e do ministério de Paulo. Se você observar, por exemplo, em Atos capítulo 26, versículo 16, está escrito assim, Jesus aparece a Paulo, vocês sabem que ele vai contar o seu testemunho e a sua história de conversão, e nesse versículo,
ele está conversando com Jesus e Jesus diz para Paulo: Paulo, levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus disse: Paulo, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que você vai tomar conhecimento nesta primeira visão, como também ministro e testemunha das coisas em razão das quais eu ainda vou te aparecer. Então você observa que Jesus disse: eu te apareci para te colocar no ministério. Então é uma coisa diferente de todos os outros. Jesus aparece a Paulo, Jesus chama Paulo para o ministério, e Jesus diz para Paulo que ainda vai aparecer para ele, para que Paulo fale das coisas que Jesus vai tratar com ele nestas futuras aparições. Então, esta é a característica básica do ministério de Paulo. Ele não sabia das coisas que sabia e não falava das coisas que falava porque alguém tivesse contado para ele alguma coisa. Não é porque ele andou conversando com quem andou com Jesus Cristo. É porque Jesus aparecia para ele de tempos em tempos, nestas viagens especiais de volta para Paulo, e contava para Paulo o que Paulo não sabia e que ele teria que reproduzir. Era tão forte o ministério de Paulo, claro, a pessoa recebeu um chamado de Jesus em pessoa, que depois de ressurreto aparece para mim, para me colocar no ministério, é claro que tem que ser muito forte, né? É claro que tem que ser extraordinário. Jesus chega a dizer que ele é um instrumento escolhido. Ele diz isso para Ananias, que estava reticente, fazendo resistência, quando Jesus disse: vai falar com Paulo, ora por ele. Aí Ananias disse: esse Paulo não é aquele que estava perseguindo os cristãos, que estava destruindo a fé dos evangélicos, que tentava matar o povo que era crente? Aí Jesus diz para Ananias: vai, porque ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os homens. Então Paulo era um instrumento escolhido a dedo, para que ele pudesse transmitir uma mensagem específica. É por isso que ele tem um chamado específico e ele tinha um ministério específico. O que Paulo falava, o que Paulo ensinava, não era simplesmente baseado em sabedoria ou conhecimento humano. Paulo não sabia das coisas de Cristo porque alguém contou para ele. Não foi uma experiência de segunda mão. Não é porque Pedro diz para ele o que foi que Jesus falou na noite que ele foi traído, e aí Paulo tomou conhecimento e escreveu o que a gente vai ler daqui a pouco, em 1 Coríntios capítulo 11. Não, ele disse: eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei. Ou seja, Jesus conta para ele e ele conta para o povo. A característica extraordinária do ministério de Paulo era tão chamativa, era um negócio que não dava para passar despercebido, que até Pedro, que andou com Jesus, admirava Paulo e acompanhava as coisas que Paulo produzia. A gente não sabe se Paulo lia as cartas de Pedro. A gente não sabe, pode ser que tenha lido, mas não temos um texto na Bíblia que diga que ele fez isso. Mas Pedro, que andou com Jesus, disse em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, Pedro disse que lia tudo o que Paulo falava. Eu não sei se vocês lembram, mas uma das declarações de Pedro sobre isso foi o seguinte: ele disse: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato ele costuma fazer, em todas as suas epístolas, das quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha o que Pedro disse: tenham por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, como é seu costume fazer em todas as suas epístolas. Como é que Pedro sabia o que é que Paulo tinha escrito em todas as epístolas dele? Não havia uma carta de Paulo para Pedro. Tinha para Filemão, para Timóteo, para Tito, para os Colossenses, para os Laodicenses, para os Coríntios, mas para Pedro não. Como é que Pedro sabia o que é que Paulo tinha falado em todas as suas cartas? É porque parece que para Pedro não importava para quem era a carta, e sim de quem era a carta. Porque não importava se não era para ele, mas se fosse de Paulo, ele queria uma cópia. Ele queria ler, porque ele reconhecia que as coisas que Paulo falava não eram comuns. Ele usou inclusive uma expressão que ele ouviu falarem de Jesus Cristo. Quando Jesus foi à sua terra natal, os discípulos foram com ele,
E lá em Marcos capítulo 6, Mateus capítulo 13, você vai encontrar que os parentes, os conterrâneos de Jesus, se admiravam por como ele estava. Ele se encontrava de uma forma diferente, ele fazia milagres, orava pelo povo, havia curas, ele falava de uma forma mais profunda, havia muita sabedoria. Alguém chegou a pronunciar o seguinte: que sabedoria é esta que lhe fora dada? Falando de Jesus. Pedro ouviu isso, e quando ele vai escrever o que eu citei aqui para vocês, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro diz: Paulo escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada. Da onde ele ouviu isso? Ele ouviu as pessoas falarem isso sobre a profundidade das palavras de Jesus. Pedro não tem nenhum problema em pegar as mesmas coisas que foram ditas sobre Jesus e falar sobre Paulo, porque para Pedro era a mesma coisa. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a família de vocês, viu? Vocês podem dizer amém de vez em quando. Pedro reconhecia a mesma fonte. Pedro ouviu o que falaram de Jesus e Pedro falou a mesma coisa de Paulo. Ou seja, Paulo, ele não tratava das coisas que tratava por desenvolvimento intelectual, porque fez um curso, um bacharelado em teologia, porque tinha carteirinha de pastor, PhD em divindade, porque era teólogo. Não era por isso, é porque Deus o chamou, Deus o capacitou e Jesus fez viagens especiais de volta para tratar com Paulo sobre as coisas que Paulo teria que comunicar. Amém, gente? É por isso que o ministério de Paulo era diferente. O próprio Paulo confirma isso em Gálatas capítulo 1, versículo 11, quando ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas por meio de revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus aparecia para o homem e falava para ele as coisas que ele tinha que contar. É claro que ele vai ter um ministério diferenciado, é claro que ele vai saber sobre a ceia coisas que nem o povo que estava lá entendeu. É claro, Jesus apareceu e disse: está pronto para a lição de hoje? Está pronto aí para anotar o que eu vim te falar? Hoje o assunto é Santa Ceia. Paulo disse: eu entreguei para vocês o que eu recebi de Jesus. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele levantou para o céu, ele deu graça, ele disse assim. Jesus contou para Paulo. Foi assim que Paulo soube. É por isso que a gente não pode desprezar o que Paulo tem para falar, claro, sobre muitos assuntos. Não é à toa que Paulo tinha escrito 2/3 do Novo Testamento, e o próprio Pedro, que andou com Jesus, lisse tudo o que Paulo escrevia. Não é à toa. Então, claro que a gente vai observar tudo o que ele tem para dizer, mas como o assunto de hoje à noite é a ceia, eu acho que não há nada mais oportuno do que a gente parar para pensar: será que a gente entende o que Paulo está falando aqui? Eu acho que não. Já vou logo dizendo, vou dando spoiler da minha pregação, sou eu que estou com o microfone, eu falo o que eu quiser, né? Eu acho que não. Eu acho que nós não entendemos o que Paulo diz aqui sobre a ceia. Primeira coisa que eu quero que você observe, é que do versículo 2, do capítulo 11, Paulo fala assim, ó: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Versículo 2, ele disse: de fato eu o quê? Vos louvo. Só que quando ele vai começar o assunto da ceia no versículo 17, ele diz exatamente o contrário: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. O capítulo 11 de 1 Coríntios está dividido em dois assuntos. Do versículo 1 até o versículo 16, ele vai tratar sobre uma questão de cultura e tradição que Paulo havia passado para eles em relação à cultura e à cidade de Corinto, algo muito específico. E depois, do versículo 17 ao versículo 34, Paulo vai falar sobre o significado da ceia, sobre o que é e o que não é a ceia. E embora nós usemos o texto para celebrar a ceia na nossa liturgia cristã, você vai perceber que o texto inteiro que a gente usa para celebrar a ceia é Paulo indignado, falando o que não é a ceia. Ele não vai falar sobre o que é, ele vai falar do que ela não é. Tem até uma frase aqui no meio dos versículos que a gente vai ler daqui a pouco, onde ele diz isso: não é a ceia do Senhor que comeis. E ele vai explicar por quê. Mas o que é interessante é que, claro, quando a gente percebe que uma coisa não é, fica mais fácil da gente entender o que ela é. Porque pelo processo de eliminação, é uma interpretação errada, a menos
e a gente fica mais perto do que realmente aquela coisa significa. Quantos estão entendendo? Paulo vai mostrar por que não é a ceia que eles estão comendo. Sim, eles comiam pão, eles bebiam o suco da uva, eles estavam juntos, mas não era a ceia por causa da forma que eles participavam da ceia. E vale a pena a gente lembrar que a ceia, na época em que o cristianismo começou, lá no primeiro século, não era uma hóstia evangélica, tá? Não era um pedacinho assim de pão como a gente come hoje em dia nas nossas igrejas, um cálice pequenininho, não, era uma refeição, era a Páscoa judaica numa releitura, era uma ressignificação, para falar uma palavra moderna, que todo mundo hoje em dia gosta de usar, né? Era uma ressignificação da Páscoa judaica, era a Páscoa celebrada com um sentido diferente. Quem mudou o sentido? Cristo deu um novo sentido para a Páscoa. Na hora da Páscoa, no momento da Páscoa, na festa da Páscoa, na refeição da Páscoa, com pães asmos e vinho não fermentado, que era a mesma palavra naquela época, tá? Eles usavam a mesma palavra grega ou hebraica que a gente chama de vinho em português, tanto para o alcoólico como para o não alcoólico. Então, eram, na verdade, a bebida e a comida que seguia as regras da preparação da comida para a Páscoa, que era tudo sem fermento, por causa que era uma alegoria de verdades espirituais. E o fermento representava o pecado e aquilo que era carnal e ruim. Então, eles não bebiam cachaça, nem vodka, nem vinho alcoólico. Não tinha esse negócio de se embriagar. Eu sei que no versículo 21 vai se dizer aqui que alguns estavam comendo e outros se embriagando, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas não era vinho alcoólico, como algumas pessoas pensam, tá? Mas eles estavam, na verdade, fazendo uma refeição. A Páscoa era uma refeição com sentido sagrado. Havia uma coisa para se pensar, para se lembrar. Se fazia aquilo em memorial, que é por isso que Cristo ele vai dizer agora, daqui para frente vocês vão pensar, mas vai ser em mim. Não é naquele cordeiro que era comido, assado no momento da Páscoa, que lembrava a fuga às pressas do Egito para a terra de Canaã, que mana leite e mel. Não, agora o negócio é o seguinte, o cordeiro sou eu. Vocês vão pensar em mim, vocês vão pensar na minha morte, que é por todos vocês. Então Jesus, ele vai trazer um novo significado para a Páscoa judaica, que se transforma no que a gente chama de ceia cristã. Só que esta Páscoa era uma refeição, gente. Eles paravam, sentavam para comer. Não era como se fosse uma missa evangélica, uma hóstia evangélica, o corpo de Cristo, amém, fecha os olhos aí, meu pai faz aquela reza evangélica ali, aí, glória, abençoa Deus. Não era isso, era olhando um no olho do outro, passa aí o suco por favor, pega ali para mim aquele pão, rindo, conversando, tendo comunhão. Era uma festa de amor, como o Novo Testamento inclusive chega a mencionar em outras cartas. Era um momento de comunhão e confraternização, onde o relacionamento interpessoal cristão podia florescer. Então, por que Paulo os está recriminando, dizendo que não é a ceia do Senhor que eles estão comendo? Justamente porque eles estavam divididos, havia partidarismo, panelinha, intriga, disse-me-disse, uns menosprezando os outros. Ficou melhor, viu? Ficou melhor. É exatamente por isso, se puder deixar assim, viu, gente? Tá muito bom, tá muito bom, viu? Ó, o que acontece? É exatamente por isso que Paulo vai dizer que não é a ceia. Agora, vocês observaram, né? No versículo 2 ele disse, nisto não vos louvo. Aliás, no versículo 2 ele diz, nisto eu vos louvo. E ao começar a falar da ceia, ele diz, nisto, porém, não vos louvo. Antes de eu começar a fazer a leitura versículo por versículo do capítulo 11, que trata especificamente da ceia, vocês observaram que no mesmo capítulo Paulo diz, você está de parabéns nessa área, mas nessa área aqui você não está bem. Ele elogia numa área e reprova na outra. Ele diz, nisso eu louvo, nisso eu não louvo. O que é que isso mostra para a gente? Que é possível a gente estar certo numa área e errado na outra. Diga amém, criatura. Amém. Então assim, não fica pensando que o crente maduro ele vai acertar em tudo, não. O crente vai acertar em tudo. Não, não é sempre assim. A gente está crescendo espiritualmente e, infelizmente, às vezes somos corretos numa área e errados em outra. Mais maduros numa questão, mas ainda precisando crescer em outra. Então, os coríntios estavam certos numa questão que merecia elogio, mas estavam errados na outra. Qual a área
na qual eles estavam errados. Bom, como a gente não está falando sobre a Epístola aos Coríntios, que a gente podia fazer um estudo versículo por versículo, e a gente ia observar que eles estavam errados em muitas coisas, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, é erro para tudo que é lado, em todas as áreas, nas línguas, nos dons, na hierarquia, na autoridade, na submissão, na questão financeira, dos dízimos, ofertas, para todo lado você encontra Paulo recriminando os coríntios, do começo ao fim. 1 Coríntios está cheia de exemplos de coisas erradas que eles faziam, que nós não podemos repetir, mas, inclusive, estavam errando na hora da ceia. Versículo 17, nisto, porém, que vai começar a falar agora, que a gente já sabe que é o assunto da ceia, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Por quê? Ele diz logo em seguida, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Não louva por quê, Paulo? Porque o ajuntamento não está fazendo bem. Porque quando vocês se juntam, a coisa fica pior. Não é para melhor, é pior. O que Paulo está querendo dizer aqui é que se subentende, está implícito, que quando crentes que nasceram de novo se reúnem, a coisa deveria ficar muito boa. Melhor ainda, mas quando os crentes se reúnem e a coisa fica pior, é porque tem alguma coisa errada. Quantos concordam comigo? Tem alguma coisa errada. Aí ele vai explicar um pouco mais. No versículo 18 ele diz, porque antes de tudo, eu estou informado que há divisões entre vós, quando vos reunir na igreja. Ele não está falando especificamente das divisões que cada um tem de ideias, de pensamentos, quando estão em casa. Não, ele está falando sobre divisões quando o povo está junto, um olhando para o outro, dentro da igreja. E ele vai falar mais especificamente que essas divisões, quando se reúnem na igreja, é quando eles estão para celebrar a ceia. Porque é no momento da ceia que Paulo vai dizer que está tudo errado, porque eles estão tomando a ceia, participando da ceia, com a atitude errada. Que é por isso que ele está falando de se ajuntar para pior, e está falando sobre divisões. E ele fala mais, ele diz aqui no versículo 18, antes de tudo estou informado que há divisões entre vós quando vocês se reúnem na igreja, e eu até acredito, parcialmente, porque para falar a verdade, numa situação extrema como a de Corinto, Paulo vai dizer assim, olha, eu até acho que em situações extremas é preciso tomar medidas extremas. E eu acredito que vocês estejam divididos, mas eu até acho bom, porque quem faz o que é certo não vai se misturar com quem não presta. E é bom que assim, por não haver essa mistura, os que são aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Olha que coisa, ele vai dizer no versículo 19, até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que é que ele está dizendo? Eu até acho bom que numa situação como a de vocês, que é uma bagunça generalizada, aqueles que querem fazer o que é certo não se misturem com todo mundo, para que eles possam se destacar. Porque quem quer fazer o que é certo não anda com quem não presta. Amém, gente? É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, não é que Paulo queira que haja partidarismos, partidos e divisões. Não. Mas em situações extremas, é preciso tomar medidas extremas. Num caso como esse, em que a coisa estava uma bagunça generalizada, todo mundo dividido, desunido, se ajuntava para pior. Então Paulo disse, olha, numa situação como essa, eu vou até dizer que eu acho bom que haja partidos entre vós, porque os aprovados vão se destacar e serem conhecidos dos demais. E ele continua, ele diz no versículo 20, quando pois, ou seja, concluindo, quando pois vos reunis no mesmo lugar, para comemorar a Páscoa judaica, que agora na verdade é chamada de ceia cristã, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele disse que é ou não é? É ou não é? Não é. Ele disse, então, ou seja, quando, pois, vos reunis, não é a ceia. Esse pois, que diz aqui na minha versão, eu não sei se na versão de vocês todos dizem assim, mas quando ele diz assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, ele está demonstrando que o que ele falou antes explica o porquê, para Paulo, não é a ceia. Embora os coríntios até então pensassem que fosse, né? Até Paulo escrever essa carta, até Paulo puxar a orelha deles, até Paulo os convidar a raciocinar e a pensar direitinho, talvez eles pensassem que estavam se reunindo na igreja para tomar a ceia. Eles comiam, eles bebiam,
Paulo vai dizer até que o povo estava ficando de barriga cheia, né? Mas Paulo vai dizer, olha, vocês podem comer e vocês podem beber, mas a ceia do Senhor não é comida e bebida, tem um significado espiritual mais profundo por trás. Então, não é a ceia. Eu sei que vocês estão comendo, eu sei que vocês estão bebendo, eu sei que vocês estão se reunindo na igreja para fazer isso, mas não é a ceia. Por que não é a ceia, Paulo? Porque havia divisão, porque eles se ajuntavam para pior, porque o povo estava dividido, desunido, havia muita carnalidade nos relacionamentos. Diz amém. Então, quando você vai tomar a ceia, não adianta nada você fechar os olhos. Você está fechando os olhos para quê? Se a ceia é comunhão, é justamente você olhar no olho da pessoa, é você ter comunhão com a pessoa, é conversar, é participar pelo menos ali de 1 hora, comendo e bebendo junto com a pessoa. Eu sei que não dá para a gente fazer isso, né, com a nossa hóstia evangélica, que é um pedacinho de pão bem pequenininho. Todas as nossas igrejas cristãs são assim, né? Mas é isso que eles faziam, eles comiam uma refeição completa. Mas só como é que você vai... Você convidaria uma pessoa que você não se dá bem com ela para almoçar na sua casa? Para você entender o que é fazer uma refeição junto com alguém. Você só almoça, você só janta, você só vai sentar na mesma mesa com alguém que você se dá bem. Você não vai convidar um inimigo, convidar uma pessoa que fala mal de ti, que é contra ti, para sentar na tua mesa. Toda refeição é sinônimo de comunhão. Amém, gente? Agora, como é que alguém vai dizer que está na comunhão do Senhor, na ceia do Senhor, e não olha na cara do outro, não gosta do outro, está de mal do outro, brigado com o outro, com raiva do outro? Vocês estão entendendo, gente? Esse era o erro dos coríntios, esse, não era outro não, porque daqui a pouco ele vai começar a falar sobre a razão porque eles estavam doentes, fracos, morrendo, o juízo de Deus vindo sobre a comunidade cristã em Corinto. Ele vai explicar. Mas é bom que a gente entenda o porquê que isso estava acontecendo. Não é porque Deus, sendo soberano e podendo controlar e determinar todas as coisas pela sua livre vontade, decidiu matar uns 15. Não. Paulo vai dizer, porque eles não se julgavam a si mesmos. Eles não se julgavam. Eles não estavam nem aí para parar para pensar. Eles não deixavam a consciência pesar e surtir um efeito regenerador. Eles não ouviam a voz do seu próprio coração, a voz da sua consciência. Eles não estavam nem aí. Maltratavam os irmãos e nem se sentiam mal com isso. A consciência nem pesava mais, estava calejado. Sabe aquele tipo de gente que pega o café assim do fogo, bota no copo e vai quentão assim, queimando, pelando. Já viu gente fazendo isso? Vocês já viram? Só em pensar eu já fico nervoso. Porque se pegar um pinguinho de café quente na minha língua, no sol da minha boca, queima na hora. Não precisa nem ser quente não, morno, já queima. E eu fico vendo, eu tenho amigos que fazem isso na minha frente, chega a me dar uma agonia, um desespero. Agora, você pensa que ele nasceu assim, que é um dom de nascimento, que ele nasceu com a capacidade de tomar café quente? Não. Ele foi se acostumando, foi fazendo, foi cauterizando o céu da boca, foi cauterizando a língua, e ele perdeu a sensibilidade. É a mesma coisa da qual Paulo está tratando aqui. Porque os coríntios perderam a sensibilidade, igual as pessoas que tomam café quente e não sentem mais nada. Por isso que eles maltratavam os outros e nem se incomodavam. Mas ao fazer isso, mesmo sem perceber, eles estavam maltratando o corpo de Cristo. Porque são pessoas por quem Cristo morreu. Como é que eu tomo a ceia, não compartilho a comida que eu trouxe para essa refeição sagrada com uma pessoa por quem Cristo morreu, porque eu estou de mal dela? Como é que eu vou celebrar a ceia que lembra da morte de Cristo por ela, se eu não dou para ela comer também? Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém, os aleluia? Vocês estão me ouvindo? Amém. Vocês percebem o total disparate do negócio? Por que Paulo está dizendo? Vocês estão doidos, é? Eu vou elogiar vocês, eu vou louvar vocês pelo que vocês estão fazendo? Isso, claro que não. Porque vocês estão se reunindo para pior. Eu estou sabendo que há divisão. Por isso, quando vocês se reúnem para comer, pode ficar sabendo, como diria lá no Ceará, pode tirar o cavalinho da chuva. Vocês sabem o que é isso? Não sei se o pessoal sudestino sabe, mas tirar o cavalinho, lá fala também isso, tirar o cavalinho da chuva. Pode tirar o cavalinho da chuva, né? A mamãe dizia isso demais.
Mamãe já morreu, graças a Deus, amém, igreja? Porque a Bíblia diz em tudo dá graças, né? Eu só penso que eu tenho algum problema com a minha mãe, não tinha não. É porque a Bíblia diz em tudo dá graça. Mas a mamãe sempre dizia isso, pode tirar o cavalinho da chuva. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Corinto. Olha, vocês estão errados, não é a ceia. E a gente percebe, só pela introdução, versículos 17 e 18, a gente já percebe que a razão pela qual Paulo diz que eles não estão tomando a ceia é por causa da atitude. Guarde isso no coração. Atitude. Em nenhum momento, eu sei que algumas comunidades cristãs que usam esse texto interpretam errado algumas coisas, e é por causa dessa interpretação errada que muitas vezes eles envergonham pessoas que foram apanhadas em pecados e são trazidas à frente para denunciarem publicamente o erro que cometeram, que as pessoas não entenderam que há situações em que o amor cobre uma multidão de pecados, há casos para se expor e há casos para se cobrir. Se o teu irmão pecar contra ti, Jesus disse, vai até ele só, fala com ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, leva mais um, leva mais dois, para que pelo testemunho de 2 ou 3, ele seja comovido, se arrependa e ele seja ganho. O objetivo é ganhar o irmão. Mas se ele não ouvir, o que é que a gente faz? Vamos dar uma dose mais forte. Leva para a igreja. Vai ser mais vergonha, vai ser mais constrangedor, mas qual é o objetivo? Causar o arrependimento, porque a tristeza que vem de Deus produz o arrependimento para a vida. Aí se ele não ouvir, aí não tem jeito. Considera ele como um pecador que não está nem aí para as coisas de Deus. Ele não se importa, não se comove, não se arrepende. Então há casos e casos. Mas muita gente, às vezes, baseando-se em 1 Coríntios capítulo 11, tem essa mania de envergonhar as pessoas em público sem perceber que não é isso que o texto está dizendo. Quantas pessoas não tiveram coragem de tomar a ceia porque acham que está escrito em 1 Coríntios 11 que eu não posso fazer isso porque senão eu morro? Se eu estiver em pecado, como se um crente que nasceu de novo pudesse viver em pecado. Quando o crente peca, na hora que ele peca, ele sabe que pecou, gente. Se eu perguntasse, eu não vou fazer isso, pode ficar tranquilo, tá? Eu não vou passar o microfone na boca de ninguém. Mas se eu perguntasse, você pecou hoje? Você pecou hoje? O que é que vocês me diriam? Uma vez eu vi um pastor fazendo essa pergunta e as pessoas ficaram sem graça, envergonhadas. E muita gente respondeu assim, pastor, eu não sei, só Deus sabe, né? Não, gente. Não existe esse negócio de pecar sem querer. Não existe. Foi um acidente, eu pequei sem... Nenhum crente peca sem querer. Quando você comete o pecado, o seu espírito não vira de costas. Minha carne fez isso, foi Satanás que me levou a cometer esse pecado. Não, senhor. Você peca o homem completo, espírito, alma e corpo. Porque quando você deseja pecar no coração antes de cometer o ato que você planejou, você já pecou. Pensar, imaginar, fantasiar, já é pecado. Antes mesmo de praticar o que você pensou, imaginou e desejou. Então peca o homem completo. Não tem como pecar sem querer. Quantos estão me ouvindo? E quando o crente peca, ele sabe que pecou. Não tem como um crente que nasceu de novo, que o coração de pedra foi trocado por um coração de carne, onde Deus está morando dentro dele. Não tem como um crente que nasceu de novo não saber que cometeu o pecado. Porque assim que ele peca, ele já se sente mal. Todo crente que nasceu de novo sabe que pecou na hora que pecou. Que é por isso que está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 21, que se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Ou seja, a minha confiança diante de Deus depende do que o meu coração diz. Se o meu coração não me acusar. Por quê? Porque a paz de Cristo tem que ser o árbitro em nosso coração. Porque o Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está escrito lá em 2 Coríntios 4, 6. Não fui eu que disse isso. Infelizmente, Paulo falou antes de mim. Está na sua Bíblia que você ama tanto. Deus resplandeceu no seu coração. Que é por isso que não tem como o crente pecar e não saber. É o teu coração recriado, esse transplante espiritual do coração, onde Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, onde Ele veio habitar e resplandeceu lá dentro. É o teu coração que te faz saber que você pecou, que é por isso que você tem condição de confessar. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça.
O crente, ele não fica acumulando os pecados. Ai, meu Deus, hoje foi a ceia. Rapaz, pequei logo depois que eu saí da igreja. Bem que eu podia ter pecado uma hora antes, né? Porque na hora da ceia eu já era purificado, agora eu vou ter que guardar até o próximo mês. Parece que alguns pastores acreditam que na hora da ceia a gente tem que confessar os pecados do mês todinho, né? A pessoa fecha os olhos, vamos confessar agora os nossos pecados. Confesse agora o pecado que você cometeu. Estava só esperando a ceia o mês todinho para fazer isso. Na hora que o crente peca, é a hora que o crente tem para confessar, gente. Não tem esse negócio de guardar para o final de semana, não. Quando vocês estão me ouvindo? Amém. Não tem esse negócio de pecar, aí guardar para confessar na hora da ceia. Se você está confessando o pecado na hora da ceia, você deve ter pecado da hora que começou o culto até o momento que você pegou o pão. Só pode. Porque eu não acredito que você guardou esse pecado a semana todinha. Quantos estão me ouvindo? Não tem sentido isso. Não tem sentido. O momento da ceia não é momento para confessar pecado. Em nenhum lugar Paulo vai dizer aqui que quem não é digno não pode tomar a ceia. Em nenhum lugar. Paulo vai falar sobre pessoas que estavam tomando a ceia indignamente. É um advérbio de modo. Era o jeito, a atitude, a forma que eles estavam participando da ceia. Estava tudo errado. Paulo não diz que eles são indignos. Paulo diz que eles estão agindo de forma indigna. Quantos estão me ouvindo? Amém. Indignamente. Não são pessoas indignas. São pessoas dignas, cristãs, nascidas de novo, recriadas, filhas de Deus, santas, justas, agindo como meros mortais, meros homens, seguindo os impulsos da carne, de mal uns com os outros, divididos, brigando, com panelinha dentro da igreja. Por que vocês estão tão sérios agora? Deus está falando contigo? É isso que Paulo está tratando aqui, gente. É só sobre isso, não tem outra coisa aqui não. Olha aí, no versículo 20 de novo, ele diz: pois é, por causa de vocês estarem se ajuntando para pior e não para melhor, por causa dessa divisão que há no meio de vocês, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Agora, antes da gente continuar, eu tenho que fazer essa ligação. No versículo 20 ele diz: não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês não ficam curiosos para encontrar em qual lugar Paulo vai dizer o que é que eles estão comendo? Sim, eu sei que eles estão comendo pão, estão bebendo vinho, mas não é isso. Já que não é a ceia, porque ninguém come a ceia, a pessoa come um pão e come um vinho, né? Enquanto está ceando, ela está tendo comunhão, mas já que não é a ceia, está comendo o quê? Eu não estou falando de pão, não estou falando da bebida. Se não come a ceia, com seu significado espiritual, come o quê? Paulo diz, lá no versículo 29, ele diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, da forma errada, sem discernir o corpo de Cristo. Ele não está falando sobre olhar para o pão e dizer: ó corpo de Cristo, amém. Ele não está falando disso. Ele não está falando que o pão se transforma no corpo, se transubstancia. Não é isso. Eu não estou falando aqui da doutrina católica. Quando Paulo diz discernir o corpo, ele está falando sobre discernir os membros do corpo de Cristo. Qual é o contexto? Divisão, desunião, uns menosprezando os outros, as pessoas não estavam mais se relacionando bem. É disso que ele está falando. Por causa dessa atitude errada, obviamente, sem discernir o corpo, não é a ceia que eles estão comendo. Eles estão comendo o quê? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Come e bebe o quê? Ou seja, a pessoa pensa que está tomando a ceia, porque ela come o pão, ela bebe o suco, então ela pensa que está tomando a ceia, mas ela está tomando juízo. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai morrer. É o que vai acontecer. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele vai dizer: vocês querem saber porque tem tanta gente morrendo aí na igreja de vocês? Quer saber porque tem gente fraca, doente e morrendo? Quer saber? Paulo diz: é por isso. Porque vocês não se julgam. Vocês julgam os outros. Vocês não se julgam. Porque se nos julgássemos, não seríamos julgados.
Claro que ele vai dizer que quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo, ou seja, a condenação do mundo é o lago de fogo que arde com enxofre. Eu sei que um crente morrer de enfermidade ainda novo, com apenas 75 anos de idade, é uma coisa ruim, é um fim horroroso para um crente que nasceu de novo, mas é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Amém? É melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde, porque a condenação do mundo é o lago de fogo. E não é a primeira vez em 1 Coríntios que Paulo menciona pessoas morrendo mais cedo por causa de pecado. O pecado aqui é um pecado de relacionamento, que fere o maior mandamento, que é o mandamento do amor. Mas outros pecados menores, como por exemplo, aquele homem de 1 Coríntios capítulo 5, que tinha relação sexual com a mulher do pai dele, que não é um pecado tão grave como aquele que fere o maior mandamento, que é o mandamento do amor, mas também era um pecado. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo disse, olha, eu ouvi dizer que há um homem, um rapaz, que está tendo relações sexuais com a mulher do pai dele. E vocês não fizeram nada para resolver a questão. Olha, eu não estou aí não, mas eu quero que vocês concordem comigo. Vamos concordar que a gente vai pegar esse rapaz e vai entregar ele a Satanás em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está escrito lá. Vamos entregar esse homem a Satanás em nome de Jesus para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Alô? Amém? O que é que Paulo está dizendo? É uma condenação, é um juízo divino que vai causar morte física prematura na vida daquele rapaz, por causa do pecado que ele estava cometendo, para que ele não fosse condenado junto com o mundo, como ele vai dizer em 1 Coríntios 11. Só que aqui a expressão usada por Paulo é diferente. Ele diz, entregar a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, salvação espiritual, ainda que aconteça uma morte física prematura. No pior de tudo, ruim de tudo, como diz o carioca, né? Ruim de tudo. Ou seja, no final das contas, pelo menos, o espírito vai ser salvo. Vai morrer mais cedo, vai perder uma vida boa aqui na terra, né? Não vai viver até os 120 anos, como Deus determinou lá em Gênesis. Vai morrer novinho ainda com 65. Mas é melhor morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. É melhor morrer agora mais cedo do que morrer espiritualmente mais tarde. Quantos estão entendendo? Ou seja, do mesmo jeito que o rapaz de 1 Coríntios 5 estava recebendo um juízo pelo seu comportamento errado, os irmãos de Coríntios, no capítulo 11, também estavam recebendo um juízo pelo seu comportamento errado. Pecados diferentes, mas juízos muito parecidos. Morte física prematura. Não poucos que dormem. Ele está falando sobre morrer, viu, gente? Morrer antes do tempo. Morrer por causa de juízo divino. Às vezes a gente não consegue perceber que a Bíblia, o Novo Testamento, ensina diversas vezes que o pecado traz consequências e que Deus pune. Jesus disse, olha, não tenham medo dos homens não, porque eles não podem fazer muita coisa contra vocês. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aí ele diz, tenham medo antes, é a palavra fobia, tá? No grego, phobel, é a palavra de onde vem fobia, né? Medo. Vocês têm que ter medo antes daquele que, além de matar, joga o corpo e a alma no inferno. Ele está falando de Deus. Ou seja, sim, Deus pune, Deus mata e joga no inferno. Não sem motivo, né? Porque Deus não pune sem motivo. Quando Jesus curou aquele paralítico, lá em João capítulo 5, ele encontra ele curado no versículo 14, e ele diz para ele, olha, agora que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. É praga que Jesus está jogando? Não, ele está mandando a real, né? Um papo reto, sem arrudei. Ele disse, olha, eu vou ser bem claro com você, vou ser direto. Tu foi abençoado, fica na benção aí, porque se tu voltar a cometer pecado, alguma coisa, o que for, coisa pior pode acontecer contigo. Ou seja, sim, a Bíblia ensina a ligação do pecado com morte física prematura e coisas semelhantes. Se a pessoa não se arrepende, né? Se a pessoa não muda a sua atitude, ela pode morrer mais cedo. Vocês lembram de Apocalipse, acho que é capítulo 2, quando Jesus escreve cartas para as igrejas da Ásia Menor, e ele manda falar para uma senhora chamada Jezabel, que ele diz que deu tempo para ela se arrepender, aí Jesus diz, mas ela não quer. Aí Jesus diz, pois anota aí, eu vou colocar ela na cama, vou matar todos os seus filhos
E as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Alô? É forte ou não é? Juízo. Juízo divino, tá? Deus pune, pune. Não sem motivo, mas pune. Então, muitas vezes as pessoas pensam que isso não é ensinado no Novo Testamento, porque não prestam atenção, não percebem que há muitos textos revelando exatamente isso. E 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 11 não são diferentes. No texto da ceia, Paulo está dizendo por que o povo estava morrendo na igreja. Por que o povo estava morrendo? Porque não se amava, não se respeitava, não se perdoava, guardava mágoa, sentimento de vingança, ódio. Isso não é de Deus. Parece que tem um problema nesse microfone, né? Eu vou tentar de novo. Eu vou dizer, isso não é de Deus. Eu sabia que a culpa era minha. Não se sinta confortável, tá? Não se sinta bem guardando essa raiva, essa mágoa aí no teu coração, esse ódio, esse sentimento, esse coração peludo, né? Como diz o outro. Você tem esse ódio dessa pessoa que te feriu, te magoou, e isso vai te fazer mais mal. É uma tolice você alimentar, cultivar essa mágoa. É a mesma lógica de uma pessoa que toma veneno e espera que a outra morra. Vocês estão me ouvindo? É a mesma lógica. A pessoa toma o veneno e espera que a outra pessoa caia dura no chão. Quem guarda mágoa e raiva de alguém e alimenta esse sentimento para tentar se vingar ou para que alguma coisa ruim aconteça com ela, é a pessoa que está tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. Não tem sentido. E Paulo está dizendo exatamente por que o povo estava morrendo lá na igreja de Corinto. Por causa dessa desunião. Vamos continuar a leitura. Olha aí. Versículo 21. Aí ele diz, pois é, não é a ceia. O que é então? É juízo. Não está tomando a ceia, está tomando juízo. Só tem essas duas opções. Ou come a ceia, ou come juízo. Aí no versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Gente, tem sentido? O conceito de ceia, de refeição, é comunhão. Se eu vou comer sozinho, é uma coisa. Mas se eu vou almoçar com a minha família, com os meus irmãos, não tem sentido eu comer sozinho, antecipadamente, e não estar nem aí para ninguém, baixar os olhos, mergulhar no prato de comida e não olhar para a cabeça, não levantar a cabeça para olhar no olho de ninguém. Não tem sentido. Quando Paulo diz, vocês estão tomando a ceia dessa forma, antecipadamente tomando a própria ceia, ou seja, não há comunhão, não há troca, não há relacionamento, não há interação. Isso não é ceia. A ceia não é isso. A ceia é você olhar no olho do outro, é você comer junto, é você pedir um pedaço de pão, pedir para passar o suco, colocar no copo de alguém, é ficar conversando, é dar risada, é se alegrar junto, é ter como. Isso é ceia. Isso é ceia. Como é que a pessoa fica sozinha na dela tomando a própria? Isso não é ceia, gente. Isso não é ceia. Você observa que quando Paulo diz isso, ele está falando de problemas individuais, de pessoas carnais, que não estavam querendo olhar no olho do outro. Não quer se misturar. Eu vou fazer aqui minha obrigação, vou tomar a minha ceia, vou comer o meu pão, vou tomar o meu suco e vou para casa. Isso não é ceia. Vocês estão me ouvindo? É disso que Paulo está tratando aqui. Cada um toma antecipadamente a própria ceia. Aí ele fala, e há quem tenha fome, ao passo que há também, na minha versão diz, quem se embriague. O que é uma tradução errada, tá, gente? A palavra grega que aparece aí, que eu não vou saber pronunciar, mas hoje em dia com essas bíblias eletrônicas em nossos dispositivos, a gente consegue tocar na palavra e observar qual é a palavra grega que está lá e fazer a nossa pesquisa, né? Hoje em dia há muitas facilidades nesse sentido. Essa palavrinha grega que está aí, ela pode, dependendo do contexto, ser traduzida como a pessoa estando embriagada, mas não é o seu sentido essencial, não é sinônimo de tomar bebida a ponto de ficar alcoolizado, ébrio, não é isso, ele não está falando sobre isso. A palavra significa se encher. Claro que se eu me encher de mosto, de vinho alcoólico, de bebida alcoólica, eu vou ficar embriagado. Então, uma coisa está, de uma certa forma, relacionada à outra, mas é exatamente como uma mulher pode ser mãe, mas nem toda mulher é mãe. Toda mãe é mulher, mas nem toda mulher é mãe. Tem ligação, mas não é exatamente a mesma coisa. Então a palavra significa se encher, se saciar, transbordar.
Tanto é que tem uma versão grega do Antigo Testamento, que é muito famosa no meio evangélico, que se chama Septuaginta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas 300 anos antes de Jesus nascer, o Império Grego era o império que predominava, antes do Império Romano. O Império de Alexandre o Grande, ele falava grego, e o grego se espalhou pelo mundo. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito por judeus que falavam hebraico, mas escreveram em grego. Por quê? Porque era a língua que todo mundo falava. Era a língua do império anterior ao Império Romano. O grego se espalhou pela terra. 70 judeus, 74, se juntaram para fazer uma versão grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tinha sido escrito em hebraico e pequenos pedaços em aramaico. Fizeram essa versão grega, em homenagem ao número de homens que fez a tradução, eles chamaram essa versão de Septuaginta, que é uma menção ao número 70, né? Que foram 70 homens que fizeram a tradução. Essa Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, que originalmente foi escrito noutra língua, o hebraico, né, predominantemente, essa versão grega, na Septuaginta, pegou essa mesma palavrinha que está aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, esses tradutores a usaram em diversos lugares do Antigo Testamento. Eu separei apenas alguns versículos para mostrar para vocês como ela foi usada por eles, para que você tenha uma ideia do seu significado, para você não pensar que ela significa exatamente ficar bêbado. Depende muito do contexto, ela pode ser usada assim, mas não significa necessariamente embriaguez, tá? No Salmo 23, versículo 5, na versão grega, essa palavra aparece. Na minha versão em português fica assim, meu cálice transborda. Ou seja, sabe aquela passagem do Salmo 23? Né? Derramas teu óleo sobre mim, meu cálice transborda. É a palavra que aparece aqui em 1 Coríntios 11, quando fala sobre, que foi traduzida, no meu ponto de vista, erroneamente, por se embriagar. No Salmo 65, versículo 10, a mesma palavra foi traduzida assim, tu enches de água os seus sulcos, na versão corrigida de João Ferreira de Almeida. Em Jeremias capítulo 31, versículo 14, a mesma palavra foi traduzida por saciarei, saciar-se, ficar saciado, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Em Cantares, capítulo 5, versículo 1 diz, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, é a palavra lá, de 1 Coríntios 11, 21, é a mesma palavra, ou seja, as pessoas não conseguiram perceber que não era essa a tradução mais correta. Se equivocaram, porque acontece, os próprios tradutores assumem possibilidades de erros nas traduções que eles fizeram. Eu não sei se você já conferiu isso, mas na apresentação da sua Bíblia, lá no começo, naquelas páginas técnicas, antes de chegar a Gênesis capítulo 1, versículo 1, eles falam sobre a tradução que produziram. Na minha versão, essa aqui, que foi produzida em 1975 no Rio de Janeiro, essa versão, eles apresentando ela dizem, olha, foi um trabalho por peritos nas línguas originais do texto bíblico e homens honestos fizeram o melhor que puderam, mas como é um trabalho humano, está sujeito a falhas. Porém, dias virão em que um conhecimento maior produzirá uma versão melhor ainda. Ou seja, eles avisam que fizeram o melhor que puderam, mas não quer dizer que acertaram em tudo. Então, esse aqui é um dos possíveis erros no Novo Testamento, em que escolheram uma palavra infeliz, errada, para colocar no texto. Em primeiro lugar, por quê? Os irmãos não iam usar bebida alcoólica para praticar a ceia. Eu sei que tem gente que pensa que naquela época o vinho sempre era alcoolizado, porque não tinha ainda o sistema de pasteurização, né? Porque Louis Pasteur ainda não tinha nascido, então não tinha como fazer o processo e evitar que o vinho, o suco, fermentasse. Então todo suco, todo vinho era fermentado. Isso é mentira ou desconhecimento. Tá? Eles tinham tecnologias naquela época para evitar a fermentação. Não como as nossas, mas uma delas, por exemplo, era pisar, né, fazer ali a uva, pisar, preparar uma pasta, aí pegava depois aquilo ali, fervia numa caçarola, numa espécie de caçarola daquela época, né, eles ferviam no fogo, aí evaporava o álcool, o açúcar, né, na verdade, que se transformaria em álcool no processo de putrefação, que é quando está fermentando, evaporava aquilo e eles guardavam uma espécie de geleia, que depois seria transformada em suco e eles iriam beber sem a possibilidade de fermentação. Onde eles guardavam essa geleia para não fermentar? Num recipiente tecnicamente preparado,
né, tecnologia suficiente para evitar a fermentação. Ele era hermeticamente fechado, chamado odre. Já ouviu falar do odre? O odre era usado justamente para evitar a fermentação. Quando o vinho novo saía, né, o vinho fresco, vinho novo ali é vinho fresco, ou seja, o suco da vide, das frutas, quando estava novo, ele não estava fermentado. O que é que você faz para ele não fermentar? Guarda o vinho novo em um odre, justamente para que ele não fique exposto ao oxigênio, porque quando entra em contato com o oxigênio, inicia o processo de fermentação. Então, o odre era justamente para evitar isso. E quando eles queriam o suco gelado, sabe o que eles faziam? Eles cavavam um buraco perto de correntes de águas, de lençóis de águas, desciam uma árvore, amarravam na árvore uma corda, desciam ele até o fundo mais próximo da água possível, para ele ficar geladinho. Era a geladeira daquela época. Então, assim, é porque a gente não conhece as histórias, né? A gente não toma conhecimento e fica falando coisas que a gente não sabe. Ah, mas não tinha vinho que não fosse alcoólico. Claro que tinha. É só você ler e se informar que você vai descobrir que eles tinham as formas deles de fazer o processo. O fato é que isso aqui, gente, é a Páscoa judaica. Vai ler lá nos livros do Pentateuco, Êxodo, Levítico, como era preparada a Páscoa. Você vai ver pães asmos, que é pão sem fermento, e não se podia tomar qualquer bebida levedada, justamente porque o fermento era o sinal do pecado, da carnalidade, daquilo que era errado. Como é que na ceia judaica, transformada na Páscoa judaica, transformada na ceia cristã, eles estariam usando justamente pão fermentado ou vinho fermentado? Não tem sentido. Quantos estão me ouvindo? O que significa? Nós precisaríamos de versões em português melhores, que tivessem traduzido esse texto de uma forma melhor. Infelizmente não temos muitas, mas em português eu sei de 2 versões que fizeram uma boa tradução para o versículo 21. Uma delas se chama O Livro, que é a Bíblia toda numa versão parafraseada, tá? E tem a versão Ave Maria, Bíblia Ave Maria. São essas 2 versões que eu conheço em português que fizeram uma tradução melhor. Na versão O Livro está escrito assim, ó: e assim cada um procura servir-se sem esperar por repartir com os outros, de tal forma que uns não comem o suficiente e outros excedem-se. Aí sim, aí está certo. Agora o negócio de ficar bêbado dentro da igreja não tem o menor sentido. Ainda mais na Páscoa judaica, com a bebida que seguia as regras de fabricação da Páscoa. Não tem sentido. Ele está falando sobre pessoas desprezarem as outras, tomarem a sua própria ceia antecipadamente, desprezando quem não tem nada para comer, e aí uma pessoa ficava de barriga cheia e a outra ficava com fome. Ele está falando disso. Ele não está falando sobre ficar bêbado. Ele está falando sobre pessoas que comiam antecipadamente e se saciavam, excedendo-se, e outras que ficavam sem comer. E está falando sobre isso, o contraste entre quem comia muito e quem não comia nada. Na versão Ave Maria, que é uma Bíblia em português que vocês devem conhecer, está escrito assim: porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, e enquanto uns têm fome, outros se fartam. A palavra que foi traduzida erroneamente por embriagar-se. Quantos estão acompanhando? Tem outras versões em inglês, eu vou citar apenas 4 para vocês, tá? 3 para vocês. Eu vou já falar no português como são essas versões. Uma delas é o Novo Testamento de Worsley, é o sobrenome da pessoa que fez a versão, e ele traduziu assim: pois ao comer cada um toma sua própria ceia primeiro, e um fica com fome e o outro empanzinado. É exatamente esse o sentido. O Novo Testamento dos Oráculos Vivos é uma versão em inglês que diz assim: pois ao comê-la cada um toma primeiro a sua própria ceia, e um de fato fica com fome e o outro fica cheio. É isso mesmo que o texto original está dizendo aqui. A tradução de Charles Thomson diz assim: pois cada um, ao comer, toma primeiro a sua própria ceia, e assim, de fato, um fica com fome e o outro plenamente alimentado. É isso, gente, o que o texto está realmente dizendo. Paulo está falando sobre irmãos carnais que, agindo por conta própria e de forma egoísta, individual, eles não comungavam com os outros, tomavam a sua própria ceia a ponto de ficar de barriga cheia, e os irmãos que estavam sendo menosprezados, desprezados, ignorados, ficavam com fome. Veja que é exatamente o que Paulo vai falar na sequência.
Versículo 21, mais uma vez. Ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem fique de barriga cheia. Aí ele fala, vocês não têm casas, vocês não têm porventura casas onde vocês possam comer e beber? Ou vocês vêm para a igreja, mesmo tendo casa, com o objetivo de menosprezar, envergonhar os que não têm nada? Ou seja, eles tinham casa para comer e beber, mas como estavam de mal, com raiva, com picuinha com os outros irmãos, eles levavam bastante comida, não compartilhavam nada com ninguém, não comungavam um pouco da sua comida com os irmãos com quem eles estavam de mal, com o objetivo de envergonhar e de menosprezar, diminuir, para aquela pessoa me ver ficando de barriga cheia enquanto ela continua com fome. Não faz muito sentido para a gente, quando ele fala de comer muito e o outro ficar com fome, porque a nossa ceia não é igual à ceia da Bíblia, né? A gente mudou a coisa. Mas, se a gente parar para pensar que o texto não está falando do que a gente faz hoje, mas do que eles faziam naquela época, aí faz sentido. Porque Paulo está falando que no momento de uma refeição sagrada como essa, onde as pessoas têm que festejar o amor pelo fato de Cristo ter morrido por todo mundo, como é que eu posso não abençoar uma pessoa por quem Cristo morreu? Como é que eu posso menosprezar, ignorar, desprezar, fazer a pessoa se sentir mal, olhando para mim enquanto fico de barriga cheia e ela com fome? Tem sentido isso, gente? É por isso que não é a ceia. O que é que vai acontecer? Juízo. Porque isso é falta de amor. E o amor é o maior mandamento. Para o cristão, não tem nada mais importante. Quem fere descaradamente o maior mandamento, obviamente, que está correndo risco de morte. A qualquer momento ele pode ser julgado, disciplinado, e como Paulo diz, ficar espiritualmente fraco, porque começa assim, tá? É uma escadinha descendente. Ela fica espiritualmente fraca, depois ela adoece e depois ela morre. Fracos, doentes e não poucos que morrem. Diga amém ou ai de mim? Muito bem. Meu relógio já apitou aqui, viu, gente? E eu já vou começar a encerrar. Aí no versículo 22 ele diz, que vos direi? Eu vou louvar vocês por isso, que é como ele começa, né? Essa porção lá no versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Aí, eu vou louvar vocês, gente? Eu vou elogiar vocês por um comportamento como esse? O que é que eu posso dizer? Eu só posso repreender vocês, que vocês estão desprezando. Tem uns que ficam de barriga cheia, empanzinados, e outros passando fome. Isso é a ceia? Com certeza não é a ceia. Aí ele fala, vos louvarei, que vos direi? Nisto certamente não vos louvo, porque o que eu recebi do Senhor foi, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele agradeceu a Deus, ele partiu, ele disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, por todos, não é por alguns, por um grupo seleto, pelos especiais, os escolhidos, os predestinados, os melhorzinhos. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, por todo mundo, foi dado por todo mundo, por todo mundo. Pode ser que por uma pessoa boa, alguém se anima a morrer, sei lá, né? Algum milagre, alguém pode se animar a morrer no lugar de uma pessoa boa, porque pelo bom, pode ser que alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando a gente ainda era pecador. Ele não morreu por justos, ele morreu por pecadores. Isso é prova de amor. Agora, eu vou celebrar este acontecimento tratando mal a pessoa por quem Cristo morreu? Isso tem sentido, gente? Uma pessoa que faz isso está mais perto de morrer do que uma pessoa que fuma cigarro escondida atrás da porta. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou falando. Tem gente que se esforça para me entender errado. E hoje em dia você tem que ter muito cuidado. A gente não pode dar nem lugar ao diabo nem aos irmãos. Eu não disse que você pode fumar cigarro atrás da porta. Quantos me ouviram? Então, cutuca o irmão que está aí do lado e diz, olha, o Natan não disse isso. Eu disse isso? Eu disse isso? Eu não estou dizendo que pode fumar cigarro atrás da porta, tá, gente? Eu estou querendo fazer uma comparação, porque pecado é pecado, mas há pecados que são mais graves do que outros. A Bíblia está cheia de exemplos, mostrando que há pecados menores e pecados maiores, né? Há pecadinhos e há pecadões. Eu sei que o pessoal pensa que isso não existe, a gente ouve muito isso no meio evangélico. Ah, não tem esse negócio de pecadinho e pecadão, porque não lê a Bíblia, né? É por isso que eles dizem isso.
Mas Jesus disse claramente, olha, se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra. Ou seja, não é igual. Pecado contra Jesus tem perdão, mas pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então não pode ser igual, né? Quando Pilatos estava na frente de Jesus, ele disse, o que foi que tu fez? Por que te entregaram a mim? Aí ele disse, olha, nenhuma autoridade tu teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Aí, você não vai falar o que eu estou querendo saber? Ele disse, quem me entregou a ti, Jesus fala, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus disse, maior pecado. Então tem pecados maiores que outros, né? Lá em 1 João vai dizer assim, olha, se alguém vê o irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e Deus concederá a vida aos que não pecaram para a morte. Agora, se alguém cometer um pecado para a morte, por esse eu não digo que ore. Por quê? Porque tem diferença. Não é todo pecado que é igual. Tem pecado que dá para orar, tem pecado que tem perdão, tem pecado que é para a morte, tem pecado que não mata. Mas não é igual. Quando vocês estão me ouvindo? E o pecado contra o maior mandamento é mais grave do que outros. Às vezes a gente critica tanto quem faz isso, quem faz aquilo, fala mal, acusa, ataca e não percebe que o nosso comportamento, a nossa atitude contra aqueles por quem Cristo morreu é mais grave em certas situações do que as pessoas contra quem a gente gosta de falar. Vocês estão me ouvindo? A situação em 1 Coríntios 11 aqui, que Paulo vai falar que eles não estão tomando a ceia, eles podem pensar que estão, pode comer pão, pode beber o que quiser, mas não é a ceia. A situação dos coríntios aqui era só sobre isso. Aí ele vai e diz, versículo 24, tendo dado graças, o partiu e disse que é o corpo que é dado por todos, e que é para fazer isso em memória desse acontecimento, de Jesus Cristo dando a sua vida pelos outros. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e ele disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, pensando em mim, lembrando de mim, em memória de mim. Não é para comer e para beber sem pensar nada, como um robô, de forma automática. Não, isso é para pensar em mim. Lembra do que eu fiz, do meu sacrifício, por quem eu morri. Eu fiz isso por vocês, e se eu der a minha vida por vocês, vocês devem dar a vida pelos seus irmãos. Aí no versículo 26, Paulo continua, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice, sem considerar o corpo de Cristo, menosprezando, negligenciando, ignorando os que não têm nada na igreja, ele diz, quem faz isso sem considerar o corpo, sem discernir o corpo, está tomando a ceia indignamente, de forma indigna. E é por isso que ele será réu do corpo e réu do sangue. Aí no versículo 28 ele fala, por causa disso vocês têm que se examinar, parar para pensar no que vocês estão fazendo, na besteira que vocês estão fazendo. Vocês estão com mágoa, estão com raiva, estão divididos. Muda isso para o teu bem. Não adianta tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ele diz, examine-se e aí examine-se o homem e a mulher a si mesmo e aí coma do pão e beba do cálice. Ele não está falando que não pode ceiar. Ele está falando para ceiar, mas ceie consciente. É para se examinar, ou seja, não é para ver se eu pequei semana passada, hoje de manhã, na hora que eu estava na igreja, para confessar o pecado. Ele não está falando disso. Ele está falando sobre a forma que você está tratando os irmãos, como você está convivendo com os irmãos por quem Cristo morreu. Você tem que considerar, discernir o corpo de Cristo. É isso que ele está falando aqui. Examine-se, pois, o homem, e aí coma do pão e beba do cálice. Aí ele diz, quem comer, versículo 29, quem comer e beber, sem discernir o corpo, sem considerar aqueles por quem Cristo morreu, come e bebe juízo para si. Eis a razão, versículo 30, porque há fracos, doentes e não poucos que morrem. Porque se nos julgássemos, não seríamos julgados. Quem é que vai julgar a pessoa que não se julga? Quem é, gente? É Deus. Quem vai julgar a pessoa que não se julga? Deus vai julgar. Olha aí, porque
se nos julgássemos, não seríamos julgados. Mas, versículo 32, mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, muita gente crente está morrendo fisicamente antes do tempo por causa de disciplina divina, morrendo de uma forma que Deus não gostaria que a pessoa morresse, né? Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperem uns pelos outros. Ele não está falando simplesmente sobre um ritual de ficar com pão na mão e com... Aí você já pegou, você já pôs todo mundo junto, vamos lá, eu não quero errar, eu não quero morrer. 1, 2, 3, vai! Ele não está falando isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Ele está falando sobre consideração. Quando ele diz esperem uns pelos outros, o que é que eu tenho que entender? Tudo que ele falou para trás. Eu não vou pegar esse versículo fora do contexto e inventar uma coisa na minha cabeça. Ele está falando sobre essa falta de consideração, esse desprezo, sem discernir o corpo, envergonhando os que não têm nada, divididos, se ajuntando para pior. É disso que ele está falando. Ele está falando sobre olhar no olho, ter consideração, comungar, compartilhar, dar um pouco da minha comida para o outro, não comer sozinho, antecipadamente, tomando a minha própria ceia. É isso que ele está falando. Amém, gente? Versículo 34. Se alguém tiver com fome, se a questão é fome, aí come em casa, né? Come em casa primeiro e depois venha para a ceia. Se alguém está com fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Que a ceia não é só comida e bebida, é comunhão. Quanto às demais coisas, as ordenarei quando eu for ter convosco. Então, gente, me estendi aqui um pouquinho mais só para concluir, apressei um pouco no final, mas eu gostaria que esse texto e esse sentido, que é o sentido pretendido por Paulo, ele fique no coração de vocês. E que vocês pensem nos seus irmãos, pensem nas pessoas com quem vocês convivem, se protejam da armadilha da ofensa, da mágoa, desse sentimento nocivo e diabólico que ele tenta colocar no coração do crente, tá? Porque isso não vai fazer bem para você. Se você não quer morrer mais cedo, se você quer usufruir as bênçãos de Deus nesta terra, tem um caminho que conduz para a vitória, e esse caminho é o amor. Amém? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.